Pessoal, aqui está um outro exemplo interessante e importante, que é o pêndulo composto. Vocês já sabem o que é um pêndulo simples, né? É uma bolinha presa por um fio ou por uma haste, oscilando num plano vertical. O pêndulo composto é simplesmente um objeto, um corpo rígido, preso por uma articulação aqui e fica oscilando, tá? Em um plano vertical. Essa é a ideia. Bom, aqui está a geometria do problema, tá? O corpo está preso por uma articulação aqui neste ponto O, que está a uma distância Azinho do centro de massa, que está aqui nesse ponto, tá? Onde está aplicada a força-peso mg. Né? E neste instante aqui, a linha O até o centro de massa faz um ângulo θ com a vertical, então vai existir um torque que vai trazer ele de volta, né? E ele vai ficar aqui oscilando. Né? O eixo de rotação é o eixo perpendicular ao plano do vídeo que passa por O. Né? Então existe rotação em torno desse eixo. Obviamente que a rotação não é completa, né? Mas o movimento de todas as partículas é uma trajetória de um arco de círculo. Tá? Vamos calcular o torque das forças externas. Calculando em relação ao ponto O, as forças de reação ali não importam para o torque, né? Só importa a força-peso, que é em módulo mg vezes a distância da linha de ação até o ponto O, que é A seno de θ. Né? A distância entre a linha da força até o ponto O. Então é o A seno de θ. Né? Negativo porque esse torque está no sentido horário, né? Contrário ao do ângulo θ aqui, o θ começa aqui e aumenta assim subindo, né? E o torque está na direção contrária, portanto é negativo, no sentido horário o torque, né? Agora, usando a equação básica da dinâmica de corpos rígidos, né? O torque externo é o I vezes alfa, né? O alfa nesse caso é o θ dois pontos ou ômega ponto, né? O ângulo de rotação. Igualando as duas coisas, a gente descobre que o Iθ dois pontos é o menos mgA seno de θ, ou reescrevendo e rearranjando os termos, a gente tem esta equação aqui, que é a equação do pêndulo composto, que é muito parecida com a do pêndulo simples, com exceção deste fator que aparece antes do seno. Tá? Para um pêndulo simples, o que você teria aqui tem a ver com a gravidade também e com a massa, né? E com a constante da mola, por exemplo. Tá? Se fosse uma mola, né? Ou se for um pêndulo, tem a ver com o comprimento do pêndulo, como aparece aqui, mesma coisa, tá? Seria G sobre L, se eu não me engano, é o termo que apareceria aqui, G sobre L. Neste caso é mg sobre I, mas é um número constante também, né? E eu posso fazer a aproximação de pequenas oscilações, quando o ângulo θ nunca é muito grande, oscila só um pouquinho em torno da vertical, e aí eu posso aproximar o seno pelo ângulo. Tá? Fazendo isso, eu escrevo assim a equação e tenho um movimento harmônico simples. A equação que a gente tem aqui é a mesma de uma massa presa a uma mola, oscilando, né? E eu posso usar a solução que a gente conhece. A frequência angular de oscilação deste pêndulo composto vai ser dada pela raiz de mgA sobre I. É a raiz do que aparece aqui. Tá? E o período é 2π sobre ômega, ou seja, 2π raiz de I sobre mgA. Você pode usar esta equação para resolver o exercício 10 da lista 5, onde o objeto que oscila, o pêndulo composto, é formado por uma chapa quadrada pendurada por um dos seus vértices. Tá? Pode aplicar esta equação aqui. Você só vai ter que calcular o momento de inércia, tá? Para essa chapa que oscila ou que rotaciona em torno de um de seus vértices. Tá legal, gente? Era isso então, até a próxima, valeu!